Você quer aprender como criar e bater metas no YouTube? Já pensou você aprendendo técnicas para ter ideias de conteúdo, escolher seu nicho, criar roteiros, ter mais views nos seus vídeos e apresentar tudo isso de uma forma única? Foi por isso que eu criei o curso Viver de YouTube, porque com ele você vai acelerar o seu crescimento no YouTube e aprender tudo que eu já usei no meu canal, que tem mais de 10 milhões de inscritos. Qual você diria que é a relação do alimento com a nossa cognição, assim, com o nosso cérebro, com a nossa capacidade de viver uma vida melhor? Enorme. Enorme. Por causa da questão do intestino, né, também. Interessante isso, né, do intestino. O eixo intestino-cérebro, assim, a gente fala que intestino-cérebro, né? Então pensa que é uma via que é só intestino para o cérebro, mas tem uma via de mão dupla, né? Então também vem do cérebro para o intestino. Então, por exemplo, uma pessoa... E por que eu te falei na questão da ansiedade, né? Só voltando um pouco. Uma pessoa que... Você já viu algum caso de uma pessoa que tem TAG, o transtorno da ansiedade generalizada, quando ela tem um ataque? Já chegou a ver alguma vez na internet, assim? Não. A pessoa tem, assim, ela não consegue respirar, Lutz. Parece que a respiração e a frequência cardíaca começam a se perder. Os batimentos cardíacos ficam muito acelerados. Ela começa a ficar em desespero, porque ela não consegue meio que, assim, começa a perder o controle do corpo dela. É como se ela precisasse correr, como eu falei, né? Aquela atividade que precisaria fugir, só que ela não está fazendo nada, porque está tendo uma arritmia, às vezes, de um exercício. Só que ela não está praticando nada, porque ela está parada. Só que ela começa e aí o cérebro dela tá o quê? Tá chovendo de adrenalina e cortisol, porque tá muito estressado naquele momento. Eu falo, aquela pessoa naquele momento, a última coisa que ela quer é comer. Então a ansiedade foi o que nos fez muitas vezes evoluir para algumas coisas, né? Pelo medo. Mas ela não faz a gente comer. Só que é o estresse que depois daquele evento faz a gente comer para buscar o conforto. A gente come para buscar o conforto daquilo. Entendeu? Entendi. E aí pode ver. Lutz, pensa só. Quando você me falou do treino de LPO. É um treino pesado, é um treino mais intenso, de cargas e tudo mais. Você volta do treino, você não tem uma fome imediata. Na hora que você chega em casa, você já tem fome? Pensa só. Sim, mas também não pode ser pelo horário? Pode acontecer na questão do horário, mas geralmente um treino mais extenuante assim... Por exemplo, no Gil eu sinto mais isso. Não sente fome quando você volta? Eu sinto muita. Porque o Gil é um pouco mais aeróbico, né? E você permanece por mais tempo, né? Quase 2 horas, então é um tempo mais longo. Mas eu digo assim, um treino de intensidade. Já sabe o HIIT, por exemplo? Você começa a fazer o quê? Você aumenta muito sua frequência e baixa. Aumenta, baixa, aumenta, baixa. Depois daquilo, imediatamente depois, você não consegue comer. Entendo. Porque ali a comida vai voltar. Se você colocar a comida para dentro, vai voltar. Então, assim, às vezes até um whey protein vai voltar. Então, essa pessoa precisa esperar um pouco, os órgãos dela precisam relaxar, o cérebro dela precisa ver que ela não está em perigo. Então, vamos lá, agora você pode comer. É igual, Lutz, tenta fazer assim, você faz isso, por exemplo, um treino extenuante desse. Tenta estudar. Não dá, porque é muito estresse naquele momento. Então, você precisa baixar tudo isso para você conseguir voltar e focar de novo, e a mesma coisa da alimentação. Por isso que eu falo, você não come pela ansiedade em si. Você busca conforto depois do evento que foi causado. Entendo. Faz mais sentido? E existem alimentos que Pode ajudar? Podem aumentar ou pode piorar e pode ajudar? Tem sim. O doce seria assim, talvez seria o maior vilão, né, nessa história aí. Eu falo muito do doce por causa do disparo que você vai ter de aumento de glicemia e de insulina, né? E também de dopamina no nosso cérebro, né? Porque não. Um doce é mais prazeroso que uma fruta, né? Sim. Assim, vou comer uma maçã ou um bolo. Tá, você come, assim, você tem que pensar para comer. Então você vai falar, bom, eu vou comer então a maçã, porque eu sei que ela vai me trazer mais benefícios, mas mais benefícios a longo prazo. Porque no curto prazo eu quero o bolo mesmo. Sim. Então a gente põe sempre nessa balança. Ali, quando você põe nessa balança, o doce, o que ele vai fazer? Ele vai dar um disparo de dopamina muito mais alto, né? E te gerar muito mais prazer. Na hora que você comer isso daí, beleza. Você vai comer, vai sentir por causa da língua. Você sentiu isso. Aí, quando você come o doce e ele passa e começa a ser absorvido no seu intestino, ele vai dar mais um disparo de dopamina no seu cérebro. Esse segundo disparo é um construtor de hábitos. E ali, esse segundo pico faz com que você... Lembra daquela história de quando você come um doce, sempre dá vontade de comer mais doce? É justamente por causa disso. E pode perceber que o próximo doce tem que ser mais doce que o anterior. Tipo, se você comer um bolo de chocolate, o próximo você vai pegar mais um bolo e uma bola de sorvete. Você vai pegar mais um bolo, uma bola de sorvete e vai pôr calda em cima.
E você vê que a cada etapa você vai querer um negócio que venha mais um negócio muito mais doce na próxima vez. Você não vai parar de comer o bolo e vai pegar a maçã. Entendeu? Porque você não vai conseguir mais fazer isso. Porque, como eu falei, seu cérebro foi dando esses disparos. E aí, o que é um problema? Você cria justamente essa construção do hábito, muitas vezes, na questão do doce. Então, você aprende, por exemplo, que é muito comum. Eu não consigo almoçar sem comer um doce depois. Mas, assim, você não consegue porque você construiu isso de alguma maneira. Pode ser de uma frequência, né, de um comportamento mais atual, às vezes por causa de um ambiente mais estressante de um trabalho, ou pode ter sido construído há anos. E eu vou te falar, assim, construção de anos que isso pode vir. Lutz, eu não sei se você foi uma criança difícil de comer? Sim, muito. Muito. Eu comecei a comer salada esse ano, no começo do ano. Então... eu era um lixo pra comida. Você gostava de doce quando você era criança? Gostava. Mas eu sempre fui mais salgado. Mas eu gostava de doce pra caralho. Você deve... Não sei se você conhece algum amigo, ou você já deve conhecer essa história, né? Que as mães às vezes falam assim, você só vai levantar da mesa quando você limpar o prato. Aí beleza, Sim. A criança às vezes força a comer aquilo. Você só vai comer a sobremesa quando você terminar de comer esse prato. Então ela entende que, então, beleza, eu vou comer esse prato, mesmo não querendo, mas porque eu vou ganhar uma recompensa. Aí a gente vê que tem a parte da neurociência tudo envolvido, né? Só que ali, quando você é criança e faz isso, uma vez você vai fazendo automático. E a mãe também, eu falo para muitas mães que eu tenho na consultoria e tal, vocês não são culpadas por, não se põe uma culpa, porque eu sei que criança é difícil de comer. E aí você, às vezes, na hora ali, você tem que comer logo, come e tal. Então, meio que de qualquer jeito, assim, né? Então, naquele momento, para aquela criança, foi onde ela, às vezes, aprendeu que, bom, depois que eu comer, eu ganho minha recompensa. Ali, às vezes, foi o desencadeador de muita coisa. E aí ela sempre vai achando que todo almoço ela vai ter sobremesa. Todo almoço. Sabe quando... falta um docinho depois do almoço. Falta um docinho depois do almoço. Às vezes foi construído lá atrás. Por isso que eu falei que eu pergunto algumas coisas do passado. Como ela era, como ela... às vezes tem traumas da infância, tem bullying, tem outras coisas mais pesadas. Então, tem muita coisa do passado que a gente vai construindo, né? Porque a gente tem uma neuroplasticidade muito maior quando a gente é criança. Então, naquela fase, a gente está aprendendo tudo sobre o mundo. E muitas vezes o nosso mundo é a nossa família. É nossa mãe, nosso pai. A gente observa os comportamentos deles. Por isso que uma criança que, por exemplo... E eu falo muitas vezes para essas mães recentes, né? Uma criança que não vê os pais comendo doce, os pais não comendo verduras, legumes, é uma criança que nunca vai comer. E se um come e o outro não, ela vai falar assim, por que o papai não come? Eu não vou comer. Mas eu como. Eu falo, não, mas o papai não come. Então, você entende? E a criança sempre vai jogar. Ela é muito inteligente assim, nesse quesito. E assim, é justamente por isso que eu falei. Às vezes as coisas foram construídas lá atrás. E aí eu tenho que reensinar, né, essa parte dessa pessoa agora como adulta. Então, às vezes, você vai ter que realmente tirar um doce por um tempo da sua vida. Porque você já está muito... E assim, o pessoal fala, tem vício, não tem? Você deve ter visto, né? Tem vício ou não tem por doce, né? Por açúcar e tal. E fica essa discussão infinita, né? Mas imagina só. Porque se você não tem um vício, mas ele é mais socialmente aceito. Caso você não tenha um controle com a alimentação, ele é mais socialmente aceito do que você usar cocaína, alguma outra droga, certo? Sim. Então, assim... Que também é reconfortante, né? Exatamente. E tá num vínculo de todo mundo comer. Então é o que eu falo muitas vezes que tem duas palavras que eu falo na minha consultoria: controle e treino. Fazer isso é ter controle. Só que você só vai conseguir treinando. Treinando o quê? Repetir a mesma coisa, melhorando aquele comportamento. Você faz isso no Gil. Você treina direto para melhorar. Não é para piorar. Não é para ficar igual. É para melhorar. Sim. Então treino vem disso. Até a pessoa conseguir falar, não, eu tenho realmente o controle de tudo que eu faço, aí ela tem o autocontrole depois disso, que é automático. Que é o quê? Eu como uma fatia de bolo e tô legal. A minha vontade é essa. Tem 8 tipos de doces que ela gosta. Ela vai lá e escolhe exatamente o que ela tá com vontade. Ela fala, tô com vontade daquilo. Até poderia comer os outros, mas eu sei que vai ter outro momento da minha vida que eu posso comer e não precisa ser hoje, não precisa me matar de comer.